Meus irmãos, boa noite a todos. Boa noite, companheiros que nos acompanham à distância, no céu de ao vivo, pela rede do YouTube. Estamos aqui diretamente do Centro Espírita Leão Denis, realizando mais um trabalho cristão, mais uma reunião pública em torno das obras do nosso patrono Leão Denis. Nessa noite, temos a presença da companheira Valéria Fagundes, que irá falar para nós em torno de uma lição de Leão Denis, que foi extraída do capítulo do livro Depois da Morte, 55 e 56, Questões Sociais e a Lei Moral. E durante os passes, a companheira Hortência Nascimento fará a sustentação em torno do Evangelho segundo o Espiritismo, na hora dos passes, o capítulo 10, item 19 e 20. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Vamos então, nesse instante, fazer a leitura da lição dessa noite, que servirá como base e sustentação para o estudo da companheira Valéria, e em seguida fazer a prece e depois passar a palavra para a nossa irmã. Me acompanhe, por favor. Leão Denis, capítulo 55, livro Depois da Morte, né? Questões Sociais e a Lei Moral. Diz assim nosso irmão Leão Denis: tal é o remédio que o ensino dos espíritos traz aos males da sociedade. Se algumas parcelas da verdade, ocultas sob dogmas obscuros, puderam no passado suscitar tantas ações generosas, o que não se pode esperar dessa concepção da vida e do mundo, apoiada sobre os fatos. Através dela, o homem sentir-se-á religado a todos os seres, destinado como eles a elevarem-se através do progresso para a perfeição, sob a ação de leis sábias e profundas. Um tal ideal vivificará as almas, conduzi-las-á pela fé até o entusiasmo, e provocará de toda parte obras de devotamento, de solidariedade, de amor, que, contribuindo para a edificação de uma sociedade nova, ultrapassarão os atos mais sublimes da antiguidade. A questão social não abarca somente as relações das classes entre si. Ela concerne também a mulher de todas as classes. A mulher, essa grande sacrificada, a qual seria justo dar, com o exercício de seus direitos naturais, uma situação digna dela, se quisermos ver a família mais forte, com mais moral e mais unida. A mulher é a alma do lar. É ela que representa os elementos de doçura e de paz na humanidade. Libertada do jugo da superstição, se pudesse fazer ouvir sua voz no conselho dos povos, se sua parte de influência pudesse se fazer sentir, veríamos logo desaparecer o flagelo da guerra. A filosofia dos espíritos, ensinando que o corpo é uma forma de empréstimo e que o princípio da vida está na alma, estabelece a igualdade do homem e da mulher do ponto de vista dos méritos e dos direitos. Os espíritos reservam para a mulher uma grande parte das suas reuniões e seus trabalhos. Ela aí ocupa mesmo uma situação preponderante, pois é ela que fornece os melhores médiuns, a delicadeza de seu sistema nervoso, tornando-a mais apta para preencher esse papel. Os espíritos afirmam que, encarnando-se de preferência no sexo feminino, a alma eleva-se mais rapidamente de vidas em vidas para a perfeição. É que a mulher adquire mais facilmente essas virtudes soberanas: a paciência, a doçura e a bondade. Se a razão parece dominar no homem, nela o coração é mais vasto e mais profundo. Leão Denis. Nada melhor do que ouvir uma mulher hoje, né, falar da lição tão importante como essa. Vamos então, meus irmãos, unir nossos pensamentos para que possamos fazer a nossa prece e em seguida passar a palavra para a nossa companheira Valéria.
Graças a Deus, Senhor, a Jesus e aos amigos espirituais da casa de Leon Denis, guia e mentor espiritual que acompanha a cada um de nós. É com muita alegria, Pai, que aqui estamos mais uma vez nesta querida casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, para nos oferecer mais um estudo sobre a vida e a obra de Leon Denis. Nos abençoa, Pai. Fortaleça cada companheiro aqui presente, encarnado e desencarnado. Como também, Senhor, fortalece nossas irmãs que irão fazer uso da palavra, para que no final do nosso estudo desta noite, todos nós que aqui estamos, Senhor, possamos retornar para os nossos lares em paz e em segurança, com a certeza do quanto foi importante estar aqui. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo, Senhor, em nome de Deus, passamos a palavra para nossa irmã Valéria e que Deus abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe na noite de hoje. Que os nossos amigos espirituais possam também estarem aqui junto conosco, nos fortalecendo, nos dando coragem, esperança, porque com certeza nós já estamos festejando. Porque o aniversário é da casa, mas nós é que estamos sendo agraciados por esta vibração de amor que é do nosso patrono, o nosso querido Leon Denis. Porque toda vez que nós lemos ou falamos sobre determinado espírito, nós nos aproximamos da sua vibração. Vocês já sentiram essa vibração? Com certeza que sim, né? Porque todas as quintas-feiras, muitos de vocês estão aqui, desejosos de aprender junto com o nosso Leon Denis. E aí, às vezes, eu mesmo, quando cheguei aqui à casa, pensei nele, o francês, como que eu vou me aproximar de Leon Denis, esse filósofo tão inteligente, essa capacidade? Mas vamos pensar assim, hoje em dia na casa tem o café literário. Vamos ter um café literário com Leon Denis? Se ele estivesse aqui, porque está, com certeza. Mas o que nós gostaríamos de perguntar a ele? Hoje nós estudaremos sobre as questões sociais. E se vocês puderem chegar a casa e lerem com mais calma todo esse capítulo, eu vou dizer para vocês, vocês vão ficar extasiados, porque ele é tão presente, o momento atual, o pensamento dele é futurista, é presente. Ele me respondeu muitas questões que eu estava pensando na minha ignorância, no meu dia a dia da minha vida cotidiana. Porque muitas das vezes nós nos questionamos, não sei se é só eu, acho que todos nos questionamos, né? Mas por que isso acontece comigo? Por que eu estou passando essa fase da vida? Por que eu fiquei desempregado? Por que o Brasil mergulhou nessa crise? Então, Leon Denis, o nosso querido, vem falando sobre as questões sociais. E será que naquela França, daquela época de Denis, também ele passava por problemas? Sim. Porque a gente pensa assim, né? Ah, Baltazar, Leon Denis, Antônio de Aquino, esses espíritos são perfeitos. Eles não passaram por dores nenhuma. Eurípides, que nada, gente. Há pouco tempo nós estudamos aqui na casa Adolfo Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra também passou por momentos difíceis, dificílimos, de crise. Eurípides também. Então, por quê? Porque foram encarnados na Terra como nós, seres humanos. Então, isso mostra para a gente que nós todos estamos inclusos na mesma problemática, não é? E eles foram encarnados também, espíritos que conviveram com a humanidade e ainda convivem. Mas o que diz o nosso querido Leon Denis? Ele diz assim, as questões sociais
preocupam vivamente nossa época. E nós agora, estamos preocupados com as questões sociais? Penso que sim, né? Vocês estão antenados aí. Mudança de governo, eleições, situações sérias acontecendo, violência, desemprego. Ao mesmo tempo, a gente fica até impressionado, mas aquele artista riquíssimo teve depressão, vazio existencial, cometeu suicídio. Como? Ganhava tanto dinheiro. Eu tive uma aluna que falou assim: tia, eu não acredito, como é que tem vazio existencial ganhando tanto dinheiro? Olha o questionamento. É importante a gente questionar. Isso quer dizer que nós estamos pensando. A nossa cabeça foi feita para pensar, para questionar, para perguntar e para pesquisar, para procurar a resposta. Não podemos ficar, é assim mesmo, Deus deu isso para mim, tá bom. É assim que a gente vai ficar? Sentado no pudim, sem fazer nada? Não, a gente tem que ir à luta, procurar o que é melhor, saber, se informar. Questionar, eu tenho direito a isso? Por que eu tenho direito? O que eu posso fazer com isso? Então, Denis diz para a gente aqui que ele, naquela época também, olha o que ele diz: o poder produtivo e a riqueza, o desenvolvimento da instrução, não tem podido extinguir o pauperismo nem curar os males do maior número. Quer dizer, e agora? Vamos colocar atualmente, né? Educação, universidade tem cada porta. Tem educação até distância. Tanto que nossos irmãos pela internet estão nos assistindo agora. Facilidade no meio de comunicação para nós nos educarmos. Só estou fazendo esse paralelo para vocês perceberem. Na época de Denis, para você ler um livro, como é que era? Imagina, para estar estudando, toda a sociedade podia estudar, conseguia estudar? Não. Hoje, qualquer menino pode estudar, sabe tudo. Entra na internet, essa palavra eu já sei. Procura, conhece, descobre, o mundo se tornou pequeno. Mas, mesmo assim, nós ainda estamos vendo em nossa sociedade situações tristes, desemprego. Verdade ou não é? Então, melhorou para um lado, Valéria, e piorou para o outro? Como é que é isso? Por que a sociedade ainda continua, em muitos aspectos, enferma? E aí ele vai dizer aqui, ó. Diz até para a gente de alguns governos, alguns estados dão deploráveis exemplos. É verdade? É. Ainda acontece? Acontece. Ainda estão fabricando bombas? Estão. Ainda estão. Mas já estão estimulando a sociedade a trabalhar pelo bem do outro. Como assim? Fui procurar quantas ONGs existem no Rio de Janeiro. Quantos trabalhos sociais existem no Rio de Janeiro. Só na parte religiosa temos mais de 500 trabalhos sociais. Quer dizer o quê? O homem está se incomodando, está querendo ajudar, está querendo fazer o bem. Mas lá a gente vê lá fora, né? O senhor lá, o senhor presidente da grande nação, ele ainda está equivocado com a lei de Deus, como muitos dos nossos governantes. É triste, é lamentável? É. Mas eles conheceram? Será que eles conhecem a doutrina dos espíritos que nós estamos conhecendo? Provavelmente que não. Porque à medida que você conhece a doutrina dos espíritos, você começa a compreender por que eu reencarnei nesta situação. A gente tem encontrado muitos irmãos, eu fico lamentando, muito triste, dizendo assim, sabe de uma coisa, eu vou sair do Brasil.
Todo mundo está querendo para Portugal, não sei o quê. Eu quero sair daqui. Como se a gente tocasse no botão, estou livre dos meus problemas. Resolvido. É assim? Então, como foi o planejamento reencarnatório? Não estou dizendo que está sendo condenável a pessoa que vai trabalhar no exterior, porque teve uma necessidade, não é isso. Mas a gente tem que pensar na nossa trajetória como espírito reencarnante. Então, se o Senhor Jesus me trouxe para cá, para esse lugar, para Bento Ribeiro, por que será que eu reencarnei aqui próximo? Qual o objetivo da minha encarnação? O que eu tenho aprendido e como eu tenho provocado esse aprendizado nos outros? Isso tudo é para a gente pensar. Não vou dar resposta, porque cada um tem a sua resposta. Ah, eu reencarnei nessa família de nordestinos, porque eu tinha que aprender dentro do sertão a conviver e compreender a dor do meu irmão. Cada um tem um jeito. Eu tenho uma grande amiga, que ela é francesa. Mas o interessante é que ela é uma negra francesa. Aí vocês vão dizer, mas negra francesa? Porque ela é uma mistura também, né? De uma chinesa com um guiano francês. Ela não passa um ano sem vir ao Brasil. E você pergunta a ela, mas por que você vem tanto ao Brasil? Ela diz, porque aqui tem amor. Porque aqui tem abraço. Porque aqui quase não vejo solidão. Vejam só. Estão vendo? A gente acha que tem solidão no Brasil. Temos, em algumas situações. Mas vocês não têm ideia do amor que nós já possuímos. Apesar da nossa casa grande, ser muito frequentada, mas quando nós chegamos ali, colocamos os nossos pés e viemos com o nosso coração, a gente não sente um abraço desses guias queridos? Gente, presta atenção. Ah, e a gente não sai melhor? Isso é o quê? É o amor. É o amor que nos abraça. Então, a gente tem que dizer assim, graças a Deus. Obrigado, Senhor, porque aqui estou. E aí vamos lá. Ele diz, Leon Denis, que a causa do mal e o remédio não estão onde se procura com frequência. A gente quer saber, né? Ah, não, isso aqui é por causa disso, isso aqui é por causa daquilo, isso aqui é por causa daquilo. Vamos dizer onde que estão. É em vão que se esforça para criar combinações engenhosas. A causa do mal está em nós, nas nossas paixões. Então eu posso morar, vamos lá nos Estados Unidos, mas se eu não tiver trabalhado as minhas paixões, as minhas dificuldades, eu vou estar do mesmo jeito. Certo? Então, é importante a gente se conhecer. O autoconhecimento, que a doutrina espírita vem nos dizendo, vem nos mostrando. Como é que eu estou? Esse ano que eu passei frequentando o Leon Denis, será que eu melhorei alguma coisa? Eu estou conseguindo aceitar os meus entes queridos em minha casa? Eu estou conseguindo compreender aquele chefe difícil que manda eu limpar toda hora aquele mesmo objeto? Eu estou aceitando essa minha condição temporária de desempregado? Por quê? Se eu estou frequentando aqui assiduamente, mas não estou refletindo e não estou procurando me modificar, aí vou dizer para vocês, gente, está repetindo de ano e não está conseguindo aprender nada? Não. Nós estamos aprendendo. E sabemos que o processo do aprendizado é lento, mas é contínuo. E aí ele fala também que toda a sociedade tiveram grandes marcas. Cada época, a sociedade é marcada. A Idade Média foi marcada pela igreja, a influência da igreja. Hoje, nós sabemos que existe o avanço tecnológico, mas também existe a indiferença moral. Então, vamos acordar para dois processos. Um, do abuso da tecnologia e do celular. Estamos viciados no celular. Olha que situação séria.
Tem gente sendo atropelada porque não larga o celular. Não consegue, estão criando dependência psicológica, neurológica, coisa seríssima. Eu estou com um aluno que os pais me procuraram, que ele teve um acesso de abstinência quando tirou-se o celular dele. Ele precisou de medicação e de apoio psicológico. Porque o joguinho da internet, ele não conseguia ficar livre do jogo da internet. E aí, o que estava acontecendo com ele? Ele estava transferindo para os coleguinhas e para a família aquela luta, aquela violência. Então, quando os pais tiraram o celular, ele teve uma crise. Quebrou, se jogou. Isso é o quê? Olha aqui, eu estou terceirizando a educação para os joguinhos. Ah, é tão bom ele ficar quietinho, né? Fica ali quietinho, com o celular. E aí? E depois? Quem está trabalhando as paixões dessa criança? Quem está educando essa criança? E vocês observem só. Quantas vezes a gente fica no celular e a gente não pensa em nada? Parece que dá uma anestesia no nosso cérebro. E observem a quantidade de tempo que estamos ficando em que não refletimos sobre os nossos atos. Os amigos espirituais vêm chamando a atenção agora, há pouco tempo sobre isso. Todos os neurologistas estão preocupados com esse exagero. Não é que nós não tenhamos e não vamos usar, não. Precisamos ter um equilíbrio. Todo exagero não faz bem. Certo? Então, observem bem, a sociedade está passando por mudanças. Qual de vocês tinha acesso ao celular? Ninguém. Agora que chegou a tecnologia, onde nós temos a televisão, o telefone, o jornal, todos no aparelho pequeno. Realmente, a gente fica, né? Ah, que beleza, o mundo está aqui. Mas a gente tem que ter cuidado com este uso, ok? Outra coisa que eu vou chamar a atenção também. Vamos lá. Então ele diz, qual é o remédio? Ele diz que o remédio é o que a doutrina espírita vem nos ensinando. O remédio está em nós também. É nós procurarmos seguir a lei de Deus. É fácil seguir a lei de Deus, gente? É? Não, tem mais cabecinha falando assim. Não é mesmo, não. A gente diz assim, não, hoje eu não vou falar mal de ninguém. Aí daqui a pouco dá uma coceira na língua, tá lá, falando mal. Não é? Ah, hoje eu vou tentar não pensar mal da pessoa. Quando a gente escapole, está pensando. Por isso que a gente precisa realmente ler o Evangelho, estar em contato com esses grandes pensadores que são os nossos mestres. Porque aí a gente lê e diz assim, epa, eu ainda estou fazendo ainda assim não, mas eu vou procurar fazer. Então é o nosso esforço. O nosso esforço. Ontem, tio Altivo deu uma mensagem deliciosa aqui na casa, de presente para gente, e ele nos disse que a doutrina dos espíritos, essa doutrina maravilhosa, nos alerta. Olha aí, o que você está fazendo dessa encarnação? Como é que você está convivendo? Você está compreendendo bem as leis de Deus? Nos esclarece, não é? Tira uma porção de dúvida da gente. Nos estimula. Quantas vezes a gente chega assim, né? Entra na casa assim, ó céus, ó vida, ó minha vida hoje foi horrorosa. E saímos daqui, hoje eu vou conseguir tudo essa noite. Por quê? Porque os bons amigos espirituais, nos empurram. Não sei que se com vocês, mas eu às vezes chego aqui, eu digo assim, Senhor, eu acho que hoje eu vim de rodinha no sapato, porque quase eu não consigo. Porque tudo estava dando errado na minha vida para não chegar aqui. Depois que eu cheguei aqui, ganhei um banho de estímulo, estou saindo outra. É só comigo, gente?
Vocês também, né? Então a doutrina dos espíritos nos estimula a caminhar, mostrando para a gente que nós somos espíritos eternos. Então, se eu não consigo realizar ainda tudo hoje, amanhã eu vou conseguir. Se nessa encarnação eu ainda não consegui perdoar o meu cunhado, eu vou pelo menos desculpar, porque eu sei que um dia eu vou conseguir. Às vezes a gente não consegue tudo numa vida, mas com certeza, aos pouquinhos a gente vai conseguindo. Também a gente não pode ser hipócrita de dizer assim, saindo da porta, não, ganhei o crachá azul, sou outra pessoa. É isso que é importante? Não. O importante é a gente vencer cada momento. Ela nos impulsiona a mudar as nossas atitudes e nos traz consolo e paz no coração. Então, nas questões sociais, a doutrina espírita vem nos dizer, filhos, a crise vai passar. Lembram daquele ensinamento do Chico, que o Chico estava morrendo de dor e falou para Emmanuel, pede a Maria Santíssima, que nem a gente, né? Quando está com muita dor, que faz, ai, doutora Erma, por favor, me ajuda. Chico, do mesmo jeito. Emmanuel, por favor, me ajuda, eu estou sentindo dor, não aguento mais. O que Maria Santíssima mandou dizer por Emmanuel? Tudo passa. E não é verdade? Tudo passa. Então, a crise vai passar. Eu estava lembrando até que no meu início de vida escolar, de trabalho, eu vim me queixar aqui com o tio Altivo. Falei, tio Altivo, a crise, eu estou fazendo isso, eu estou iniciando uma vida. Aí eu queria ter um bebê, né? E eu fui adotar e não tinha nem carro para buscar o bebê. numa ferrada de dinheiro. E o que os amigos espirituais disseram para mim? Vá. Tudo passa. A crise vai passar. E passou. Criei minha filha, estamos aí. É assim. Tem momentos de dor, tem momentos de alegria. No momento de dor, o que a gente faz? Ah, Valéria, mas eu estou com uma dor. No momento de dor, o que a gente vai fazer? Oração. Leitura edificante. Porque se eu não me conecto, se eu não vou tocar o meu pensamento e o meu sentimento, como vai ser? Eu vou ficar numa psicosfera muito pior. Muito pior. Então, tem que partir de nós. Nós precisamos sair da nossa clausura. Porque às vezes a gente quer ficar numa clausura se vitimizando. Ô céus, ó vida, ó azar. Eu sou o espírito totalmente mau. Não, ninguém é totalmente mau. Porque Deus, nosso Pai, nos criou simples e ignorantes, mas em busca da perfeição. Esses momentos que o Brasil passa e que o mundo passa, porque se a gente abrir o olho vai ver a França com problema, os Estados Unidos com problema. Meu marido estava até lembrando, que ele falou assim para mim, Valéria, você lembra, meu marido marinheiro viaja, né? E aí eu fui com ele. E fui a Genebra, um lugar que eu tinha loucura para conhecer. E pensávamos assim, lá não vai ter mendigo, não vai ter ninguém na rua. Quando nós descemos do trem, estava lá um pedinte. Todos os lugares passam por problemas. Outro dia um amigo falou assim, ó, já empurrei minha filha para Portugal, então, futuro dela. E eu perguntei a ele, e a casa espírita? E o Leon Denis? Aí ele se balançou. Ele balançou. Por quê? Esses dias eu falei para os pais da minha escola. A gente procura colocar o filho na melhor escola. Lógico, queremos nossos filhos com bom estudo. Mas e a evangelização do nosso filho? E os conceitos morais? Será que a gente está parando para fazer o culto no lar, para conversarmos com eles sobre os valores morais? O que é importante para esse espírito? É só ter e o ser. Como é bom, como é gratificante a gente ganhar um abraço,
Às vezes, a gente pode ter o dinheiro do mundo, mas se a gente não tiver um amigo, a gente está pobre de tudo. O abraço alimenta a alma. O amigo traz para a gente presentes que a gente nem imagina. Às vezes a gente não está conseguindo falar nem com um amigo. Não dá tempo, né? Que a vida está corrida. Aí a gente pensa nele, aí vem o telefone. Está precisando de alguma coisa? Eu tive um amigo assim, eu tenho. Um deles, que eu não dava tempo para eu falar com ninguém, a situação era muito difícil, eu não sabia como resolver. Daqui a pouco tocou o telefone. Você está precisando de alguma coisa? O que aconteceu com você? Eu falei, caramba, como os amigos espirituais são bons. Foram tocar nele para que ele viesse ao meu encontro. Eu estava pedindo socorro. Então vejam só que todas as questões sociais estão dentro da gente. Mas a gente precisa fazer esse trabalho de buscar a nossa paz. Porque o problema social começa onde? Na gente, na nossa família. A família é a base da nossa sociedade. Por que os amigos espirituais nos ensinam a fazer o culto no lar? Porque é ali que vai começar a nascer a semente do amor. Se a tua casa estiver iluminada por Jesus, a rua inteira estará iluminada. Olha que beleza, gente. Ah, Valéria, mas eu não sei fazer o culto no lar. Lê uma página, a página da casa aqui, faz uma prece. Ah, mas não sei falar, fazer prece. Faz como sabe. Não tem espírito nenhum para te corrigir o português, não. Faz com o teu sentimento. Mas na minha casa ninguém é espírita. Ninguém nem gosta. Faz dentro do banheiro. Eu comecei fazendo na minha escola dentro do banheiro. Agora eu tenho 2 cultos numa sala de oração. Conquista. É conquista isso. Então a gente vai fazendo esse esforço de espalhar a semente do amor. Vamos lá. Eu até achei interessante uma história de Chico, que eu li há pouco tempo, vou repartir com vocês. Porque o prazer de servir também alimenta a alma. E aí eu fiquei olhando, até eu achei interessante, porque eu sou próxima a uma ONG que não é espírita, que não são pessoas espíritas. E esses jovens dessa ONG, quando vêm da tarefa, vêm todos muito sorridentes. Que nem os voluntários aqui da casa, quando vão para a obra assistencial Antônio de Aquino. Quando a gente acaba o trabalho, está todo mundo feliz. Por quê? Servir, fazer o bem, é o remédio para as nossas almas. Então, eu lembrei de Chico. No início da mediunidade de Chico, aproximou-se um espírito. Emmanuel disse para ele, trarei um espírito de tamanha envergadura espiritual. Ele falou, quem será? Era a nossa querida, que eu também sou apaixonada por ela, a Rainha Santa Isabel de Aragão. Eu amo esse espírito. Sou muito grata a ele. E aí, aproximou-se de Chico. E Chico falou, eu não a conheço. Ela falou para ele, você não está lembrado, Chico, mas não tem importância. Chico, no início da mediunidade, com os 17 anos, pobre que só, com uma porção de irmão para sustentar. E aí ela disse assim, Chico, é preciso que você vá lá distribuir pão na comunidade tal. Ele falou para ela, mas Isabel, eu não tenho dinheiro, às vezes me falta pão para dentro de casa. Mas espírito, quando diz, eu preciso desse trabalho, sim senhora. Emmanuel olhou para ele e falou, sim senhora. No outro dia ele juntou os dinheirinhos dele, um pouquinho, comprou o resto de pão da padaria e foi lá com as irmãs começarem a dividir o pão. Primeira semana, segunda semana, alguém apareceu com o cesto de pão para ele distribuir. Terceira semana, os vizinhos se incomodaram e ajudaram ele e deram pão também. Até hoje, existe a distribuição de alimentos no mesmo local. Não mais pão, mas alimento, comida. Um trabalho que começou pequenininho,
Vejam só que bacana. Então, esse gesto de amor, foi o Chico, eu não tenho condições de fazer isso. Temos sim. Todos nós temos condições de auxiliar alguém. E quando a gente divide com o outro, não sei se vocês já experimentaram isso. Bom, eu sou a 10ª, então vocês acham que, né? Nordestino com 10 filhos, não tem nada, muita fartura, né? Mas minha mãe dizia assim, dá porque vem dobrado. A lei lá de casa era essa. Não tem, mas dá. Mas mãe vai faltar pra gente, não faz mal, daqui a pouco virá em dobro. E era verdade. É uma multiplicação. Porque quando você dá com amor, chega para você dobrado. Então, todas as questões sociais que acontecem no nosso universo social, eu preciso ter o quê? Consciência de que é passageiro, que nós estamos passando porque precisamos aprender alguma lição, que hoje eu reencarno nessa situação, mas amanhã eu terei outra, porque são experiências necessárias ao meu crescimento espiritual. É óbvio que quando a gente vê uma criatura comprar uma bolsa de 50 mil dólares, eu fiquei assim, o que? Isso existe? Nunca imaginei. Mas ela está naquela condição de evolução equivocada. Ok? Então, quando a gente também vê os nossos irmãos envolvidos no governo fazendo bobagem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que orar por eles. Outro dia eu falei para um amigo assim, ele se incomodou. Se tu estivesse no lugar, tu faria o mesmo? Por quê? A gente se conhece? Dê poder à criatura. E não é não? Se você trabalhar numa repartição e colocar a criatura no poder, às vezes nem está ganhando dinheiro, mas deu poder e ela está se sentindo. É isso. Por quê? Porque trazemos as nossas paixões, a vaidade, o ciúme, o egoísmo, o orgulho, a prepotência. Então, a necessidade de nós passarmos por aquela experiência é para que possamos refletir de como eu posso melhorar naquele processo. O que eu estou aprendendo desse jeito? Como é que eu estou crescendo nessa sociedade? O espírita, então, não tem que se meter em política nem ouvir falar. Não, a gente tem que conhecer os nossos candidatos. Saber suas propostas. Saber como estão influenciando. Saber, conhecer sim. Agora, julgá-los, não. Julgá-los, não. Orar por eles. O que nós estamos precisando em nossa pátria? De oração e de união. Oração e união. Compreensão, fraternidade, solidariedade. Quando o dirigente da nossa casa espírita pede ajuda, não é só ajuda material que ele está pedindo, não. Ele está pedindo ajuda também nas orações. Imaginem só, vocês dirigem a casa de vocês, não dirigem? É fácil dirigir uma casa, um lar? Não é fácil. Organizar, equilibrar a parte financeira, saber como vai lidar com aquele dia com as crianças, não é? A vida no lar, não é fácil. Imagina tomar conta desse mundo aqui. Não é fácil, não. Então a gente tem que estar todo mundo junto. Mas eu não tenho coragem de dar um abraço no dirigente. Mas eu tenho condições de mandar numa prece, um pensamento de amor, um pensamento cristão de fortalecimento? Isso eu posso. Então vamos fazer. Então vamos lá, vamos continuar. Aí ele fala também do valor da mulher, da importância da mulher na sociedade. E nós sabemos dessa importância. Não estou dizendo aqui que às vezes a gente fica também equivocado com esse feminismo que está aí na sociedade, na mídia. Temos que ter cuidado, porque tanto o homem quanto a mulher são importantes na sociedade. Ele está exaltando aqui o poder, o valor da mulher, porque naquela época a mulher era
totalmente submissa. Não estou dizendo também que em alguns grupos sociais aconteça isso. Acontece. Ainda temos, infelizmente, a violência com as mulheres? Temos. Mas já está melhor. A mulher já está indo para o mercado de trabalho, apesar de, às vezes, não receber o mesmo valor do seu pagamento. Mas ela já está sendo ouvida. Isso é importantíssimo. Tanto é assim que eu estou aqui na tribuna. Se nós fôssemos extremamente machistas, não estaria aqui. E posso dizer que tenho um grande amor a Deus por ter reencarnado como mulher. Mesmo com tudo que eu já passei como mulher. Mas sou agradecida ao Senhor. Porque nos favorece o quê? Aí eu vou dar uma água na boca dos homens. Ser mãe é uma delícia. É um presente ser mãe. É a coisa mais gostosa. Seja do coração ou da barriga, não importa. Ser professor é delicioso. Quem quer seguir o magistério, siga. É muito bom. Então, eu não acho obstáculo nenhum em ser mulher. É lógico que eu vim de uma família numerosa de mulheres. Aí também, né? E mulher nordestina é valente, né? É danada, é arretada. Mas a mulher hoje, em comparação à sociedade de Denis, está muito mais avançada. Em todos os sentidos. Então, mas a gente tem que lembrar dessa importância da mulher na família. É lógico que ela também vai para o mercado de trabalho, mas muitas das vezes é a mulher que equilibra emocionalmente o seu lar. Quando às vezes o pai vem machucado, preocupado, afobado, não é a mulher que vai lá e colocar a sua mãozinha, colocando remédio para pacificar aquele lar? Ontem, num atendimento fraterno, eu estava conversando com uma mãezinha, porque o marido viaja. Então não é fácil, porque eu já passei por isso. E aí a gente às vezes se coloca, né? A gente tem que ser pai e mãe. Certas decisões a gente tem que tomar. O marido não está ali. Não está presente. Então você tem que tomar a decisão. Então ser mãe sozinha também não é moleza. É difícil. Mães com a fé, com a doutrina dos espíritos, com os amigos espirituais, nós não nos sentimos sozinhas. Eu falei isso para ela, porque quantas vezes meu marido viajava, que navio não vem rápido, né? Demora pra caramba. Então, estava sozinha com o trio, e a solução era o quê? Pedir a Jesus aos guias. Uma vez minha filha caiu de um banco e ficou fora do ar, né? Saiu do ar. E eu fiquei desesperada. Nesse dia, sem maridos perto, você fica nervosa, né? Leva para o hospital, a criança fica entubada e você fica um pouco preocupada, fica assustada. E qual foi o que eu fiz? Oração. Primeira coisa, Senhor Jesus, guias da nossa casa. Na mesma hora, daqui a pouco um amigo soube, outro amigo soube, o tio Altivo me ligou. Valerinha, a doutora Erma está dizendo que só foi um momento. Vai passar, ela vai voltar a ser, não atingiu o cérebro não. Ok. Então, eu não sou privilegiada não, vocês também. Todos vocês. Quantas vezes a gente está sozinho tendo que tomar uma decisão? Então, a mulher hoje, ela está com um poder maior sobre a família. Então, a responsabilidade também é grande. Também é grande a responsabilidade em ser mulher. Né? Tornar-se mulher. Porque, é mais frágil? Não, somos iguais, somos espíritos iguais. Temos as mesmas dificuldades, os mesmos anseios, os mesmos medos. Não é? Só que agora nós temos mais facilidade. A mulher pode estudar, pode trabalhar, pode conquistar o seu lugar na sociedade. Então, isso tudo é importante para a gente. Bom, então, ele diz, a educação e o engrandecimento da mulher, a fusão das classes na solidariedade, a organização do globo,
Todas essas reformas fazem parte do plano divino, que não é outro, senão a própria lei do progresso. Então, a crise que nós estamos fazendo faz parte da lei do progresso? Sim. Não nos podemos nos esquecer que o Brasil é um país novo. E é um país que está em mudança grande, com muitas regiões, com dificuldades regionais. Mas nós não podemos perder essa esperança em nosso país. Ah, o Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, deixou de ser? Que isso, gente? Você acha que um plano divino se acaba? Não. Não. Pode sofrer mudanças, mas não termina. Porque é plano divino. Bom, eu pulei para cá. Nossas instituições podem mudar de forma. Elas não nos libertarão dos males inerentes à nossa natureza atarazada. O único remédio consiste nessa transformação moral, cujos ensinos superiores nos fornecem o meio. Então, nós vamos dizer assim, como ele perguntou. Então, quer dizer que a doutrina espírita, todo mundo se tornando espírita vai ser melhor? A gente sabe que ele mesmo nos fala, a doutrina espírita é a religião do futuro? E ele diz, não, é o futuro das religiões. Ok? Então, mas nós podemos fazer a nossa parte no nosso meio social. O espírita agora tem um dever grande de levar esperança aonde estiver. Então, quando você... Olha, vamos fazer uma campanha, hein? Vocês estão assinando um contrato comigo hoje. Quando vocês saírem daqui, forem para os seus lugares de trabalho, suas vidas, seus lares, e falarem assim, o Brasil não tem jeito, a gente vai dizer, não, tem jeito sim. Tem jeito sim. E nós faremos o melhor. Nós faremos o melhor. As pessoas pensam até assim, dizem assim para mim, você é muito positiva, muito otimista. Eu sou otimista sim. Porque primeiro eu recebi de presente essa doutrina dos espíritos, que me fortalece a cada dia. Então, quando a gente crê em Deus, em Jesus, a gente sabe que vai passar por dias difíceis, mas quem é que vem para a Terra sem precisar passar por uma experiência para aprender? Todos nós. Ninguém veio para cá para andar de bicicleta o tempo todo. Todo mundo precisa passar por experiências. E agora é hora. Mas aí, se eu ficar reclamando, vai melhorar a minha vida? Não, vai só piorar. E eu não sou caranguejo, eu não vou andar para trás. Eu sempre vou andar para frente. Ok? Aí depois ele fala sobre a lei moral. A posse, a compreensão da lei moral é, com efeito, o que há de mais necessário e mais precioso para a alma. Ela nos permite medir nossos recursos interiores. Então, se eu ainda não tenho essa bagagem moral que todos nós estamos construindo, não temos toda essa mala repleta de coisas, de virtudes, mas nós estamos construindo. A gente vai de passinho em passinho. Quando a gente entra numa escola, a gente vai logo para o último patamar, a última série? Não. A gente aprende como? Primeiro, hoje na pedagogia moderna, a gente primeiro vai se adaptar ao meio. Aí a criancinha fica ali, conhecendo, procurando, aprender, sentindo. Depois é que ela vai ser encaixada, vai ser inclusa ao melhor lugar. Então vejam só, a gente vai aprendendo devagar. Vamos lá, eu trouxe para vocês, dá tempo? Dá. 10 minutos, então dá. Uma página de Antônio de Aquino. Ah, mas a gente está falando de Leon Denis, mas estão todos juntos. Né? E uma página de Antônio de Aquino para
nos dizer o quanto nós recebemos de presente dessa casa, essa doutrina maravilhosa. Ele diz: porta aberta para a felicidade. Graças a Deus que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. O Espiritismo não faz a apologia do sofrimento, que tem certas pessoas que pensam, né? É espírita, só fala de dor? Não o impõe como condição precípua do progresso de cada ser. Não proclama exageradamente seu valor e tampouco o subestima. O que a doutrina ensina ao homem é adaptar-se pela compreensão e aceitá-lo no presente. Compreender a crise, compreender o meio social que reencarnei e aceitá-lo. Através dos ensinamentos ministrados, o espírita toma o seu fardo e com ele caminha. Não caminhar cheio de amargor, azedume ou revolta. A lição dada pela doutrina é de molde a proceder o homem dentro da trilha da razão e do amor, a fim de que seus dias futuros sejam menos penosos que os dias presentes. A toda ação segue uma reação. Adverte o Espiritismo que a colheita é proporcional à semeadura, e ainda que para o bem morrer, é preciso bem viver. Queremos morrer bem? Vamos viver bem. O sofrimento não é dado pela doutrina. Ao contrário, os guias espirituais ajudam com seu amor a caminhada, acenando com a esperança de um viver melhor pela resignação, pela fé, pela coragem com que o sofrimento for encarado. Coragem, tenhamos coragem, sejamos dignos dessa encarnação. Aproveitemos essa oportunidade. No fazer o bem, o coração se desanuvia, e é como se, sobre escombros, o sol acendesse o seu raio de ouro e a lua a sua luz de prata. Quem já viu a lua de manhã cedo, ainda iluminando para a gente com a sua luz de prata? Aquele que em meio ao seu sofrer encontra tempo para pensar na dor alheia, nunca, olha a palavra que Antônio de Aquino usou, nunca terá ocasião de se lamentar ou encher-se de amargura, porque no gesto com que procurar sentir o sofrimento alheio, derivará o seu próprio. Quando a gente seca a dor da lágrima do nosso irmão, com certeza a nossa também será secada. Límpido e cristalino, o Espiritismo prega a verdade, planta a semente da esperança pela reencarnação e a certeza da justiça por esta mesma lei. Ao que tem fé, maior oportunidade lhe será dada, porque através da prece, em comunhão com Jesus, estará sempre, ainda que lute e peleje, haverá para ele aquele chamamento que é força e sinal luminoso no roteiro. Aquele que estiver sobrecarregado, venha a mim. Eis porque insistimos em afirmar que o Espiritismo, sem presentear com o céu ou amedrontar com o inferno, traz a paz e a alegria pela compreensão. Não é uma doutrina de sofrimento, é antes uma porta aberta para a felicidade que, começando na terra, seguirá pelo infinito. Graças a Deus, Antônio de Aquino. Então, meus irmãos, eu espero que vocês cheguem à casa de vocês e releiam o nosso livro querido Depois da Morte e possam usufruir melhor de tudo que Denis vem nos ofertar. Que o Senhor Jesus possa nos envolver na noite de hoje, que possamos sair daqui mais corajosos, mais felizes, mais esperançosos, testemunhando com toda certeza o amor desses guias
e de Jesus e do nosso querido Denis por cada um de nós. Que o Senhor Jesus nos abençoe na noite de hoje, dando a todos nós muita paz. Obrigado. Agradecemos a companheira Valéria pelo estudo dessa noite. Com certeza a palavra amiga tocou o coração de cada um de nós. Que ela possa estar conosco em outras oportunidades. Deus abençoe, minha irmã. Então, dando seguimento ao nosso segundo momento, ao nosso trabalho, a companheira Hortência Nascimento fará a sustentação durante os passos em torno da lição do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o item 19 e 20. Que diz assim: é permitido repreender os outros, observar as imperfeições dos outros, divulgar o mal dos outros? Essa é a lição do item 19 e 20. Foi perguntado: ninguém sendo perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender seu semelhante? Nos responde São Luís, em Paris, 1860. Certamente não, porque cada um de vós deve trabalhar visando ao progresso de todos, sobretudo daqueles que estão sobre a vossa dependência, e essa é a mais uma razão para fazeres com moderação, com um fim útil, e não como se faz na maioria das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda que se cumpra com todos os cuidados possíveis. E ainda mais, a censura que se faz a outra pessoa deve ser endereçada ao mesmo tempo a nós mesmos, para vermos se não a mereceremos. Outra pergunta. Quem responde também é São Luís. É repreensível observar as imperfeições dos outros quando desse fato não resulta nenhum proveito para eles, ainda que tais imperfeições não sejam divulgadas? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal, quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver que por toda a parte apenas o bem. Essa ilusão causaria danos ao progresso. O erro consiste em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o perante a opinião pública, sem necessidade. Seria ainda repreensível fazê-lo apenas para satisfazer a si mesmo, com o sentimento de malevolência e de alegria por encontrar os outros cometendo faltas. É totalmente o contrário quando, lançando um véu sobre o mal e assim ocultando-o do público, limitamos a observá-lo para tirar do fato um proveito pessoal, isto é, para estudá-lo e evitar fazer o que condenamos nos outros. Esta observação, aliás, não é útil ao moralista? De que maneira ele descreveria os defeitos da humanidade se não estudasse os exemplos? Então, em torno dessa lição, que a companheira Hortência irá fazer o comentário dessa noite durante os passos. Pedimos então aos companheiros médios que se posicionem para o local de trabalho da forma mais silenciosa possível. Essa movimentação se faz necessário. Mantenhamos sempre o pensamento voltado para Jesus, nosso irmão maior. Os companheiros que nos acompanham pela internet, sintonizados com o pensamento do trabalho que foi realizado nessa noite, também estão sendo amparados e sustentados na hora do passe. Esse momento é aquele instante que o plano espiritual mais se aproxima de nós, de forma a sustentar os nossos pensamentos, nossa vontade de viver
equilibrar nossas ideias. Façamos então, meus irmãos, a nossa prece para iniciar o trabalho dessa noite, o trabalho de passe. Senhor, após as nossas reflexões em torno do pensamento do nosso patrono, estamos aqui, querido irmão maior, para receber nossos passes. Passe esse que com certeza, Senhor, equilibra nossos pensamentos, nosso corpo, a nossa alma. Pedimos também, Pai, que ampare nossos companheiros médios, através das suas mãos generosas, junto com seus guias espirituais, de forma a atender cada companheiro aqui presente, encarnado e desencarnado, e os companheiros que nos acompanham à distância. Sustenta também, querido irmão, a nossa companheira Hortência, que fará uso da palavra em torno do passe. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, pedimos a permissão para iniciar o trabalho de passe dessa noite. Graças a Deus. Meus irmãos, que neste momento do passe possamos estar envolvidos pela ambiência da nossa casa e conseguir perceber através das mãos amigas dos médiuns a presença desses amigos espirituais que representam o coração generoso do Senhor Jesus junto a nós. Nesse item do capítulo 10, Bem-aventurados que são misericordiosos, Kardec se refere, se dirige à espiritualidade superior, querendo compreender qual seria a atitude adequada que cada um de nós deve procurar ter, já que todos temos as nossas fragilidades, todos temos as nossas dificuldades, todos temos as nossas imperfeições. E o Espírito São Luís coloca para Kardec a necessidade de alertarmos ao nosso semelhante quanto às suas dificuldades, se nós estamos imbuídos de uma censura bem intencionada. Porque qual é a proposta, meus irmãos? É como aprendermos a agir diante das imperfeições do nosso semelhante. Porque é necessário, a cada momento, nos lembrarmos que a dificuldade que o nosso companheiro pode estar demonstrando naquele momento, nós também a podemos ter. Se não tivermos aquela, podemos ter outras, pois todos nós estamos juntos no aprendizado a respeito das leis de Deus, a respeito de como caminhar em direção a Deus. E São Luís continua colocando para nós que a intenção, conforme nós vamos nos referindo aos nossos companheiros, quando queremos alertá-los de alguma dificuldade, se for de esclarecer, se for de buscar mostrar para o nosso irmão a necessidade da modificação ou de uma atitude mais adequada, será muito bem-vindo. Mas se o nosso sentimento estiver imbuído, estiver envolvido, sem nos darmos conta de estar expondo o nosso companheiro, estar expondo o nosso irmão, fragilizando cada vez mais, essa censura não terá, assim, alcançado um propósito adequado. É bom também nos lembrar que, apesar dessa censura, da correção, ser trazida de uma maneira bem intencionada, o ideal
é o nosso exemplo diante dos nossos irmãos, porque o exemplo que a gente busca ter, agindo de maneira mais tranquila, agindo de maneira mais equilibrada, convence o outro que aquela forma é a forma ideal e mais correta de se conduzir diante da nossa existência. E na realidade, meus irmãos, mais adiante, quando Kardec ainda insiste com São Luís, qual seria o benefício de estarmos alertando o nosso semelhante quanto às dificuldades, São Luís faz uma colocação que, na verdade, ele vem nos dizendo que as imperfeições alheias, elas servem também para nos alertar quanto às nossas dificuldades. Portanto, meus irmãos, independente de qual seja a dificuldade que esteja diante do outro, lembremos da necessidade da caridade e do bom sentimento em relação ao nosso próximo. Paz aos nossos corações. Meus irmãos, vamos então unir nossos pensamentos, agradecer a Deus por mais essa grande oportunidade que tivemos. Pai, aqui estamos mais uma vez agradecidos, Senhor, por mais essa grande oportunidade que esta casa tão querida em nossos corações nos possibilitou estudar um pouco mais a doutrina espírita, em especial o nosso patrono Leon Denis. Nos abençoa, Senhor, sustenta cada um de nós, nos dando coragem, determinação, fé e esperança, mas principalmente, Senhor, a vontade cada vez maior de viver. Abençoa todos nós que aqui estamos, nossos companheiros que estão à distância. Abençoa, Pai, também todos os trabalhadores da nossa casa, o corpo mediúnico e a direção material, para que aqui que nós estamos, nessa situação tão assim importante em nossas vidas, possamos dar conta de todo esse compromisso que esta casa oferece para todos nós, que é divulgar a doutrina espírita e fortalecer cada vez mais as nossas vidas. E assim, Senhor, em nome da esfera superior aqui presente, em nome de Jesus, nosso irmão maior, mas sobretudo, Senhor, em nome de Ti, nosso Pai, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos dessa noite e que possamos nesse momento, Senhor, retornar para os nossos lares em paz e em segurança, com a certeza do quanto foi importante estar aqui. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Muita paz a todos, um bom descanso. Lembramos que quem desejar atendimento fraterno, é só se colocar aqui um pouquinho à frente, tá?